Shalom, shalom para todos que estão aqui presentes, shalom para quem vai assistir depois, porque eu vou disponibilizar essa gravação. Eu fiquei assim, sei lá, umas 2 semanas preparando esse conteúdo dessa aula, e ontem o Senhor me entregou uma outra palavra, então nós vamos por essa palavra, e assim, Ele que vai enviar aquilo que nós precisamos aqui, tá? Eu vou ler aqui, essa é a nossa palavra base, tá? 2 Coríntios 4, que diz assim, eu já venho conversar sobre essa palavra. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a mortificação do Senhor Jesus, nosso Senhor, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Eu estou lendo aqui, bem-vinda, Auristélia, 2 Coríntios 4. Eu estava preparando essa aula há mais de 2 semanas, eu tenho outro conteúdo para dar, mas ontem à noite o Senhor me entregou essa palavra, e eu orei, meditei, falei, Senhor, nos leva a um nível mais profundo. E aí eu quero frisar em um versículo, que esse versículo, ele está conversando comigo já faz muito tempo, né? Mas eu li ontem ele e veio algo assim, é isso. No quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vamos orar agora, tá bom? Querido Deus, santo, poderoso, ó Senhor, Tu és, Pai, o nosso amado Pai. Tu és o nosso Paizinho. E neste momento, Senhor, adentrando a Tua presença, Senhor, dentro do Shabá, dentro desse portal, Senhor, onde o Senhor está disponível para o seu povo, disponível para se tornar conhecido. Senhor, leva a nossa mente, Senhor, caída, a nossa mente cativa, Senhor, a Ti, Senhor, para que nós possamos receber a revelação da Tua glória, receber a revelação do Teu Evangelho. Aquilo, Senhor, que os apóstolos viveram, aquilo, Senhor, que os profetas viveram, nós queremos ver, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, Efatá, que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra e que o Deus deste século que nos cega para não compreender a Tua palavra caia por terra agora, cadeias espirituais, cadeias do questionamento, mas que nós possamos, Senhor, nos expor a Ti, Senhor, para que possamos aprender sobre as coisas secretas, sobre as coisas que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Bom, vamos lá.
18 pessoas se inscreveram para essa aula. Eu estou feliz que estejam 2 aqui. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a vida é corrida e muitas das vezes não recebe e-mail, não olha e-mail, então eu decidi mandar lá no grupo. Por quê? Porque essa palavra, assim, ó, vai ser, assim, uma liberação de consciência que o Senhor tem para nós. Por quê? Eu falei sobre a fé, né? E eu percebi que muitas pessoas ficaram mexidas com esse post, com essa ideia de qual é a fé que muda a realidade? Por que que eu tenho fé e a minha fé não muda a minha vida? Que fé é essa? E aí o Senhor me entregou ontem, né? Além de tudo que eu tenho aqui, se der tempo a gente vai conversar sobre tudo. O Deus deste século, ele cegou o nosso entendimento. Então, imagina que nós somos, eu sempre falo isso, hoje nós estamos um olhar espiritual e um olhar profético e apostólico, nós vamos por este caminho. O Senhor nos enviou como espírito, então, quando nós estávamos lá, na terceira dimensão, no terceiro céu, onde nós fomos criados como espírito, né? Nós não somos um espírito como eu posso dizer, evoluído, como dizem, um espírito que tem luz. O nosso espírito, por conta do pecado de Adão e Eva, ele é um espírito caído que, no sentido assim, que dorme, ele não tem a luz do Senhor. Ele é um espírito, ele é uma porção de Deus, só que ele está dormindo dentro de nós. Por quê? Porque o Deus deste século, ele cegou o nosso entendimento. Então, nós somos um ser espiritual que não temos consciência de quem é o nosso Pai, quem nós somos nele. E aí o nosso espírito fica o quê? Dormindo. E ele fica caído. Ele fica deitado. Então, a nossa fé, a fé que não muda realidades, não está com uma fé vertical, uma fé onde eu consigo me relacionar com o terceiro céu, com o lugar onde o Senhor habita. Porque nós temos aqui 3 tipos de céu, nós temos o céu aqui que nós vemos, né? Esse céu sol que aparece aqui pra gente, as nuvens, esse céu que cobre o planeta Terra, né? Essa energia que nós aprendemos lá, né, o que acontece no céu, pela física, enfim. E depois nós temos o quê? O segundo céu, que é onde habita os lunares, né, onde estão os lunares, as estrelas, o sol, a lua. E nesse segundo céu existe uma dimensão espiritual maligna. Por quê? Porque quando Lúcifer, ele pecou, ele caiu nesse lugar e ele habita, e 1/3 dos anjos habita os lunares. Onde o Senhor habita? No terceiro céu. Ele habita no terceiro céu. Então, a nossa consciência, muitas vezes, não consegue passar para esse terceiro céu. Ele não comporta a ideia de ter Deus, então ele mistura tudo, a nossa psique, ela mistura tudo, nós vamos falar dessa fé ainda racional, fé emocional, fé natural. Por quê? Porque ela não comporta essa ideia. Por quê? Porque quando Adão e Eva caiu, foi desconectado. Imagina que nosso espírito tinha lá uma conexão direta com Deus, porque naquele tempo não tinha Jesus, não tinha profetas, não tinha apóstolos, tinha o quê? Deus que descia na terra. E a grande pergunta é, será que Deus descia na terra? Ou será que a consciência deles era tão vertical a ponto deles saber e se comunicar no terceiro céu? Dali a nossa consciência, ela ficou o quê? Cativa a um pensamento 3D, a um pensamento caído, a um pensamento limitado aqui, desse segundo céu para baixo. Então, o que a gente vê quando a gente começa a conversar com as pessoas? A gente vê vamos falar das coisas, dos problemas da vida, dos problemas da política, dos problemas da economia, os problemas globais de aquecimento, dimensão caída. Todo isso que acontece nesse mundo, né, no sistema mundo, não no planeta Terra, é um pensamento caído. Se você fica aqui, se você pensa somente aqui, por quê? Porque o Senhor, ele quer nos levar a um nível de não só ler a palavra e entender a história. E falar, ai Deus, obrigada, essa palavra aqui, ai, nossa, eu estava tão precisada dessa palavra.
E aí o Senhor conversou comigo, eu tô aqui, ai, obrigada. O que que é isso? Isso é a religiosidade, isso é a dipirona. Tô com dor de cabeça, me dá uma dipirona, vai resolver? Não. Por isso que a Bíblia fala, eu não lembro exatamente, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque eu converso com muitas pessoas, eu não faço, André, olha, eu leio a Bíblia, eu nasci na igreja, olha, eu entendo, só que fica nessa fé baixa, nessa fé que não tem poder para mudar nada, uma fé caída. E aí o que que ela faz? Ela se relaciona com Deus a partir da letra e não do Espírito Santo que vivifica. Ela não consegue comportar a revelação que está no terceiro céu, a revelação que não está nessa dimensão, mas que o Senhor, ele está pronto para se revelar para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O que acontece? Porque os cristãos, os evangélicos, né, os católicos, eles não conseguem viver uma mudança radical de vida, porque eles vivem uma fé pela letra, uma fé ainda pelo que eu busco a Deus, pelo que Ele pode me dar, num pensamento baixo, num pensamento caído, num pensamento almático que nós falamos dentro da terapia. E esse pensamento e essa busca não tem força para mudar minha realidade. Por quê? Aqui nós vamos separar corpo, né? Nosso corpo físico, alma e espírito. Imagina que a alma, que está aqui no meio, imagina que são três, ela que vai tentando aqui intermediar, só que ela tem muita água, muitas emoções, muita história não sentida, não elaborada, não vivida, e essas águas pesam em nós, não deixando que o nosso espírito, que é muito sutil, e lembra que ele está caído, ele não acordou ainda, ele quer se comunicar verticalmente com o Pai, e essa alma, que tem muitas emoções, não deixa. E aí o Senhor quer falar para quê? Para que nós possamos ir adiante, porque o Espírito Santo, ele é ar, ele é muito sutil, ele é muito leve, e aí ele não consegue, por isso que a Bíblia fala que o Senhor vai bater a porta para cear conosco. E nós falamos, quando que o Senhor bate na porta? Quando recebe uma aula dessa. É um bater na porta. Olha, tô aqui, vim cear com você. Você vai abrir a porta? Muitos não abrem a porta, por quê? Porque estão cegos pelo entendimento desse mundo. Cegos na correria, dentro de um lugar ainda querendo viver o que o mundo tem para oferecer. Não estou dizendo que todo mundo tem que estar aqui. Quem está aqui, quem vai assistir essa aula, é porque precisa. Mas o grande ponto, porque a maioria não desperta, porque o que eu estou falando talvez seja muito difícil para vocês elaborarem, talvez seja muito denso, e você saia daqui assim, eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Por quê? Aqui em Romanos, vou ler aqui para vocês, diz assim, ó, Romanos 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que que nós não conseguimos viver a fé que muda realidades? Porque a nossa mente não foi renovada, não viveu renovação. Quando eu falo a nossa mente, pensa que num estado ainda muito racional, num estado ainda muito cão de guarda. Imagina que a sua mente vai ser esse cão de guarda para que o seu espírito talvez nunca receba essa palavra. Porque foi isso que Jesus disse na parábola das sementes, da semeadura. Um certo semeador saiu a semear, algumas sementes caíram na beira da estrada, algumas sementes caíram em terra pedregosa, mas qual que frutificou? A que caiu em terra boa, aquela que já estava falando assim, cara, tem que ter alguma coisa além disso. Tem que ter alguma coisa além daquilo que eu estudo a vida inteira, do que eu leio, do que eu ouço. Existe algo mais.
E que algo a mais é esse que o Senhor quer nos entregar nessa tarde, dentro do Shabá? Comida. Comida espiritual, comida que muda a nossa realidade, comida que vai transformar e renovar nossa mente. Porque apóstolo Paulo, eu até marquei aqui, eu acho que vai dar para a gente chegar naquilo que eu programei dentro dessa palavra, que era, cadê? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que nós vemos nas igrejas? Meninos espirituais, meninos que não amadurecem, pastores, líderes. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para falar, vamos despertar para que você comece a ser a mudança que você quer ver. Talvez você vai olhar e vai falar assim, olha, André, então, sabe o que é lá o meu pastor? Lá não sei quem, lá... Não é isso o caminho, olhe para você e fala, quanto tempo eu fui menino? Está aqui em 1 Coríntios 13, 11. Se vocês quiserem anotando. Imagine que uma hora a gente tem que parar o quê? De tomar leite. Não dá mais para tomar leite, acabou. Eu não consigo mais. Tem uma hora que você fala assim, cara, se a minha fé não está mudando a minha realidade, qual fé que eu tenho? Começa por aí. Fé infantil. E aí você vai, de repente, eu vou conversando, a gente vai conversando, eu vou falando, você falando, cara, minha fé está nesse lugar. E aí você vai olhando, você falando assim, não, eu quero amadurecer. Eu quero passar por um estágio onde o Senhor me revela coisas do céu, coisas do reino, coisas que estão ocultas. Por que o Senhor não nos entregou ainda? Porque nós não estamos prontos para receber. Porque nós não estávamos prontos para receber essa revelação que existe no terceiro céu, onde existem tem muitas coisas, vocês não fazem noção do que o Senhor quer nos entregar como filhos, como cristãos, como pessoas despertos nele, mas ele não consegue. Por quê? Porque tem meninos espirituais. A fé dos meninos, das meninas, né? É uma fé dependente. É uma fé que ela fala assim, ora por mim. Ou sabe o que é? Eu preciso de ir para a igreja buscar uma palavra. Não, eu vou lá para a igreja, sabe, porque eu não estou bem, eu preciso que o Senhor fale comigo. Em vez dela ir lá para o quarto e falar, eu vou me expor à palavra do Senhor, o Senhor vai me responder. É uma fé infantil, dependente de algo, dependente de alguém. Sabe o que é? Eu não estou bem. Eu vou lá e vou colocar uma pregação no YouTube. E aí o Senhor vai falar comigo. Ainda é uma fé emocional. Ainda é uma fé ainda esperando que o outro mastigue e entregue na sua boca. É uma fé rasa. Baseada nas responsabilidades do outro. Espiritualmente falando, você não desenvolve a sua responsabilidade espiritual. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Quanto tempo você gasta orando, lendo a palavra, se expondo e falando, Pai, eu quero entender além da letra, vivifica o meu espírito, eu quero entender além das letras, Senhor. Não adianta você ler e entender as promessas e essas promessas não atravessar a alma, porque a alma não tem fé. Você lembra que eu falei que as águas não conseguem semear o espírito? E o Senhor falou que semeia essas mulheres, porque na primavera elas brotarão. Aleluia, elas brotarão. Eu estava aqui orando, falando, Senhor, me capacite. O Senhor falou, semeia essas mulheres, porque na primavera elas brotarão. Você vai olhar e vai falar, nossa, elas estão brotando. Assim como foi com muitos que o Senhor tem levantado. A fé madura, ela obedece sem ver no sentido, olha, não faz o menor sentido o que a André está falando, quer dizer, até faz, mas assim, eu vou obedecer. Ela persevera no silêncio. Ela discerne os tempos de Deus. A fé madura, ela fala, agora é tempo de plantar. Agora é tempo de recolher. Agora é tempo de silenciar. Essa fé madura que decide crescer dia após dia, ela não vai lá
sem ofensas, tá? Por favor. Deus Pai, no diário, no pão diário, ela não vai lá, porque lá é o que? Leite, mastigado para você. Alguém recebeu aquela revelação. Ah, Andréa, mas quantas pessoas não lê a Bíblia? Exatamente por isso. Fica cativo, dependente ainda de alguém que recebeu a revelação. Alguém que foi lá e buscou, e se expôs e recebeu uma vasta revelação, e ela te dá assim, ó, só um potinho de leitinho, para você não ficar morrendo de fome, tá? Teu espírito fica achando que tá brincando. É preciso que a gente saia dessa estatura, desse tipo de fé, desse tipo de dependência espiritual, tá? Ai, Senhor, aleluia, adoro falar dessas coisas. Se alguém tiver pergunta, aí manda, tá? Então, nós vamos falar de fés. Qual que é a fé que agrada a Deus? Nós temos vários tipos de fé. A fé natural, que todo ser humano tem. Exemplo, ó, eu confio que amanhã eu vou acordar vivo. Não, eu confio que eu vou e volto. Eu confio que meu filho vai conseguir fazer a prova. Uma fé natural, uma fé que vai acontecer. Eu consigo que eu vou passar de ano. Fé natural. Por quê? Porque os demônios também creem e estremecem, mas nem por isso eles são salvos. Tiago 2,19. A fé pequena, ela é limitada pelas circunstâncias que a pessoa vive. Então, alguém me perguntou lá no post, olha, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. O que está falando? É a fé baseada no que vê. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, porque se eu já estou nele, eu já vi tudo lá. Já é lá. Lá existem todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Por que que eu não trago aqui no meu espírito e materializo através do poder de Deus? Porque eu não vivo a fé espiritual. Eu vivo a fé pequena, limitadas. Homens de pouca fé, por que temestes? Quando Pedro vai atravessar e ele olha ali o mar, e ele fala, não, eu vou afundar. Quantas pessoas começam um negócio e retrocede, que o Senhor envia e fala assim, não, eu tenho certeza que foi o Senhor que me mandou fazer isso. Quando começa a atravessar, não, peraí, calma, não, acho que eu não tenho tanta certeza assim, acho que eu me enganei. Existem a fé grande, que é a fé firme, confiante e ousada. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus está falando aqui do centurião que falou, olha, Jesus, se tu podes, cura o meu filho, mas eu não sou digno que você entre na minha casa. E Jesus falou, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, naquele tempo vivia um povo que se rotulava cristão, evangélico, mas não vivia a ousadia da fé, não vivia no terceiro céu, não vivia no vertical, não vivia ousado em espírito. Por quê? Porque eu vivia dentro da religiosidade. Que nós possamos desenvolver essa fé. Ai, aleluia! Eu perguntei para Deus, né? Deus, o que que Abraão viu? Que a fé dele foi lhe imputado como justiça. O que que Abraão viu? Naquela época não tinha religião, naquela época não tinha profeta, naquela época não tinha ninguém. Quem ele viu? Ele se conectou ao Pai em espírito. E aquela voz, aquele chamado, aquela palavra foi tão verdadeira que o seu espírito recebeu a revelação de quem Deus é. E ele obedeceu sem questionar, olha, pega, sai da sua terra, sai da sua parentela, ou seja, sai do sistêmico, do que é conhecido, sai, deixa esse povo idólatra, deixa esse pai idólatra, esse pai que só fica olhando para trás, para a morte, e vai. E eu falei, Senhor, o que que ele viu? Por que que ele é o pai da fé? Por que que foi imputado a ele ser o pai da fé? Porque ele viu. O que que ele viu, André? O que eu estou te convidando a ver agora. Que a fé que sobe, a gente vai chegar lá, a fé que sobe, que sobe, que sobe, e ela chega no terceiro céu. E lá todas as coisas já são.
Abraão não viveu para ver que nós somos descendentes dele, mesmo que sejam enxertados. Mas Abraão viu. Ele viu lá, porque lá já existe. Eu não sei qual o propósito que o Senhor te enviou para a terra, porque ele nos enviou. Qual o propósito? Lembre que o teu espírito agora ele lembre para que ele veio e que você receba uma profunda ativação no seu espírito, que o seu espírito tem que falar: levanta, levanta tu que dormes, levanta tu que dormes. Aleluia. Esse é um modelo de fé que agrada a Deus. É quando eu vou e sou testado e o Senhor fala assim: olha, vai para lá. E você fala assim: não tô vendo nada. Vai para lá. E você fala: tá bom. Por quê? Porque eu vi. Porque as promessas que o Senhor tem, elas são a certeza dentro de mim, do meu espírito, e não mais da minha alma. Ele creu, Abraão, contra a esperança, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4, 18, 21. Pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado para um lugar e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. O que nós temos vistos, né, nessas últimas semanas, aliás, anos, né? Uma fé cega, um relacionamento cego com os filhos e o pai. Eu contei esses dias para uma cliente sobre uma pregação que eu ouvi, e eu vou falar aqui sobre a parábola do menino pródigo. O que aconteceu? Ele foi lá, ele pediu os bens para o pai, ele foi, vendeu os bens, ele gastou, e aí, quando ele voltou, o pai falou assim: vem, vem, vem que eu vou mandar matar um boi, não, você é meu filho. E quem insirou o filho que estava na casa? Por quê? Porque ele nunca foi filho. Ele sempre foi o quê? Escravo do pai. Ele nunca conseguiu atravessar a bastardia que ele viveu nesse mundo, nesse entendimento cego de quem ele era, de quem nós somos em Deus, e a gente viveu o quê? A bastardia dentro da casa do pai. Quantos evangélicos, cristãos, católicos são cegos, bastardos dentro da casa do pai? Não vive a fé que muda. Por quê? Porque são bastardos. E é para isso que eu tô te chamando. Vamos sair da bastardia, vamos sair desse lugar onde o Senhor não vai mudar nossa vida, não porque Ele não quer, mas porque nós precisamos alcançar o terceiro céu. Nós precisamos adentrar as dimensões celestiais e lembrar quem somos nele. Estar dentro dele. Nós pensamos que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo desce aqui. A Bíblia diz isso, né? Só que em nós, né, o Espírito fica mais ou menos nessa região, tá? Está aqui, bem pequenininho. Desculpa. Não tem estatura ainda de adulto, tem estatura de criança. Por quê? Porque eu não dou comida para ele. A comida espiritual, o alimento sólido que Paulo viu quando ele ficou cego. Eu orando e falei: Senhor, por que Paulo te amava tanto? Por que Paulo desejava morrer por amor do teu evangelho? Ele falou: porque nesses 3 dias ele adentrou a glória. E ele fala que ele viveu 14 anos com espinho na carne. Por quê? Porque não foi dado direito a ele de contar. E aí eu já vi pregações que assim, mas qual é o espinho na carne de Paulo? Não importa. Eu quero saber o que ele viu lá. E ele fala assim: eu não posso contar porque eu vou me gloriar, eu não posso. Eu falo: meu Deus, eu estou aqui orando. Eu falo: Senhor, eu não quero mais me alimentar da unção de ninguém, eu não quero mais ficar buscando o que cada pessoa descobriu, eu quero descobrir contigo, eu não quero mais ser corrupta ao ponto de me alimentar do que o outro traz, mas eu ficava: o que o apóstolo Paulo descobriu? Eu quero ver, Senhor. Como foi quando João foi arrebatado. Muitos outros foram arrebatados, que nós possamos buscar essa fé. E aí nós precisamos sair dessa fé motivacional, nessa fé que é popular, que fala o que as pessoas querem, que promete resultado, que fala da prosperidade. Tudo isso já é. Por quê? Porque já porque eu não materializo aqui, porque o nosso espírito dorme.
Então, ele nos desconecta. Eu tenho algumas clientes que eu atendo com a terapia, e aí, em algum dado momento, a gente faz a troca, né, da questão espiritual. E eu olho e falo assim, Senhor, nos ajuda, porque dá para ver que ainda é um lugar ainda almático de relacionamento contigo. Ainda é o lugar onde, o que o Senhor pode me dar? Todos nós vamos por esse caminho, é normal, todos nós vamos buscar o Senhor pelo que Ele pode fazer na minha vida. Mas chega numa estatura de fé, lembra que eu falei do menino? Quando era menino, falava de menino, comia coisa de menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E aí a gente alcança uma fé espiritual adulta em Deus. E a gente fala, cara, não comporta mais aquela postura, não comporta mais aquela busca, não comporta mais aquela situação, não comporta. E aí que o Senhor começa a transformar a nossa vida. Por quê? Porque já não é que nós somos bons e vamos lá e alcançamos. Não, é porque a gente começa a viver a realidade celestial. Começamos a viver a realidade que está no céu. E aí essa realidade ela vai descendo através do nosso espírito, porque lembra que eu falei que o nosso espírito ele precisa ficar vertical, e aí o Senhor entrega a revelação. E aí se eu estou curada na minha alma, por isso que vocês têm que fazer terapia, não estou aqui vendendo terapia para ninguém, esse não é o propósito. Mas por quê? Olha as pessoas sendo cegas. Se a minha alma comporta o que desceu do céu, o meu corpo materializa. A gente fala do gerar, quem passa comigo, o gerar, ele vem aqui, ele nasce projetos, nasce circunstâncias. E a gente olha e fala assim, meu Deus, isso não era possível. Até que eu vivi uma fé sobrenatural em Deus. Sobrenatural em Deus. Tô quente aqui, estou quente. Então, a gente precisa sair dessa fé motivacional, a fé que ainda traz um lugar ainda da sobrevivência, um lugar ainda onde traz ainda as nossas satisfações. André, mas e agora? Mas e aí? Eu não vou ser... Tô aqui sem dinheiro, tô aqui largada, tô aqui sofrendo, tô aqui com um problema na alma. E por isso que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino do céu. Só que a gente busca assim, ora com a letra, aí a letra mata, porque é isso que ela faz, porque o Espírito não está vivificando quem está. Vou deixar aqui, segundo aos Coríntios 4. 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, eu não estou conseguindo receber, por quê? Porque eu não estou lúcida. Eu estou cega para o entendimento de quem é Deus. E aí mata as promessas. Quantas pessoas nós vemos rodando, filhos de pastores, pessoas perdidas, por quê? Porque estão buscando só a letra, sem buscar de fato o Espírito Santo, sem buscar daquele que Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um que é o Consolador. Eu vou deixar um que são os 7 Espíritos de Deus, o Espírito da sabedoria, do conhecimento. O Senhor nos deixou todas essas coisas para que nós possamos viver a revelação dentro dessa consciência. Aqui atrás nós temos uma glândula chamada glândula pineal, ou neocórtex, para quem já ouviu falar, estudou neurociência. Essa glândula é conhecida como dedo de Deus em nós. Só que este Deus caído deste século está cegando o nosso entendimento com muitas coisas. Exemplo, o flúor da pasta de dente, ela calcifica os conteúdos que nós recebemos, as iniquidades geracionais, ela vai calcificando esse lugar que deveria receber a comunicação direta do Pai. Eu creio que aqui devia ser onde Adão e Eva eram conectados ao Pai. E aí recebia, assim, uma revelação, revelação, revelação. Tanto que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Por quê? Porque não comportava mais eles ficarem ali dentro daquele lugar. Dentro daquele lugar onde a consciência não cabia mais. O que nós precisamos buscar, né? Qual que é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é uma fé viva. Aí tá aqui, né? Ouça a palavra de Deus. Por que está falando ouça? Porque antigamente não
a Torá, né? Tinha algumas pessoas tinham acesso, a grande maioria eles eram ensinados nas sinagogas. Então, por que fala, ouça a palavra do Senhor, né? A fé vem pelo ouvir. Aí as pessoas falam assim, então eu vou ficar lá ouvindo a pregação. Vou ficar lá, vou colocar várias pregações, mastigado, beber. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nossa, André, mas ouvir a pregação com certeza. Quando você ouve uma palavra, só que essa palavra ela tem destino certo. E aí ela fala, nossa, mas essas almas estão se perdendo, essas almas. Existe um destino certo. E aí talvez o Senhor quer conversar outra coisa com você. E aí você tá lá, mas eu vou colocar, sei lá, um pregador famoso, vou colocar um outro que eu gosto, vou entrar na igreja dessa amiga. Não. O Senhor tem um destino certo para cada pessoa, um propósito. Enquanto você não aprende a se relacionar com a palavra, através da palavra, lendo a palavra, deixando ela atuar no seu espírito, e você se conectando ao Pai, na vertical, no reino celestial, nas dimensões celestiais, você não fortalece a sua fé. Você anima a sua alma, você motiva a sua alma. Nossa, ai, que gostoso, ai, que palavra. Chorei horrores. Chorei horrores. Até porque quando a sua fé começa a se tornar uma fé espiritual, você chora menos. Não tem mais. Não tem mais. O que tem constrangimento, arrependimento, envio e revelação de quem é o Pai. Tem uma hora lá que a gente solta uma lagrimazinha que vem assim, porque o nosso corpo não comporta. Mas cada vez que você se expõe, você fica assim, ó, estatalado, porque é muita revelação de quem ele é. E você fala assim, meu Deus, eu tinha lido essa palavra, eu entendi assim. E o Senhor, pela misericórdia dele, ele ainda nos entrega ainda uma revelação ainda na letra. Por quê? Porque ele fala, meu Deus, tem que entregar alguma coisa para essa pessoa. Porque senão, né? Então, que nós possamos buscar esta fé. É um exercício de fé. Persevere. A fé ela precisa ser provada e aprovada. Um determinado tempo, eu recebi uma promessa do Senhor. Eu fui para uma festa de tabernáculos na minha igreja. Nós comemoramos o calendário de Deus, que é o calendário hebraico que o Senhor nos entregou. E naquele dia eu falei assim, eu vou mais cedo, né? Eu sempre gosto de chegar mais cedo nos lugares, né? Porque eu converso lá. Só que toda vez que eu vou mais cedo, não tem ninguém para conversar, porque fica todo mundo lá ensaiando, já tem uns grupinhos, né? Como eu sou do online, eu não tenho tantas pessoas que eu conheço assim, tenho bastante, mas não todo mundo. E aí fiquei ali orando, e lendo a palavra, e falando assim. E o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, ele me pegava pela mão, e ele me levava a fundo e mergulhava assim comigo, assim, ó, como se fosse o Espírito Santo, e mergulhava assim. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me levar profundo no conhecimento, mas você precisa perder o medo. Você precisa parar de ter medo. E eu resisti, ó, muito tempo. Porque eu falava, meu Deus, será? Será que eu vou conseguir? Por quê? Porque menina na fé. Ai, Senhor, mas sabe o que é? Eu tenho medo de ver. Ai, Senhor, é que eu não sei se eu estou preparada para falar das coisas espirituais. Senhor, tem tanta gente melhor que eu. Menina, criança, falando de coisas emocionais ainda. E o Senhor falou, abre a boca. Foi o que eu falei hoje, orando aqui. Falei, Senhor, olha, é o seguinte, não tenho, não sei. Tu sabe. Ele falou, só fala. Fala que eu faço. Eu vou te falando, busca. Tanto que a palavra estava toda pronta e o Senhor ontem me entregou aqui. Segundo aos Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou o entendimento. Está encoberto. O evangelho está encoberto, por isso que as pessoas não mudam de fase, não conseguem transmutar, transcender, né? Não conseguem viver a mudança de realidade. Por quê? Porque está cegas. Então, hoje, nós vamos orar para esse entendimento que o Senhor tem para nos dar. Hoje, o Senhor está nos entregando um entendimento sobre quem é Ele. Espiritualmente falando, como o apóstolo Paulo viu, subiu ao céu em espírito. E aí eu quero fechar aqui para a gente falar sobre a fé, sobre orar. Ore no espírito.
Por quê? Porque a maioria das nossas orações começa na alma, depois fica na alma e depois acaba, porque a gente não comporta entrar em espírito. O nosso espírito, ele tem que aquecer, então ele tem que começar. E daqui a pouco ele sobe. Imagina que o nosso espírito, ele sai e ele sobe e chega lá no terceiro céu. É lá que você muda a sua realidade. É quando você faz... Ai, eu tô vendo alguém me chamar, mas eu não vou, não. Vou ficar aqui em oração. Meu zóio tá virando, eu tô com medo, mas eu vou ficar aqui. Não, peraí, que eu acho que tem alguém chamando lá na porta. Não, eu vou ficar. Por quê? A sua mente vai tentar te roubar, o espiritual maligno caído vai tentar te roubar, mas vai, começa. Por quê? Nós precisamos alcançar um corpo e um espírito. Vou ler aqui, Efésios 4, no começo. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os quais é sobre todos e por todos e em todos. Por que que nós não vivemos essa fé que agrada a Deus? Porque a gente vive por vista, porque a gente vive com esse pensamento. Eu fiz um curso que fala sobre guerra de conquista. E ele fala sobre esses tipos de pensamentos. Algumas pessoas já começam a desenvolver um pensamento que ele sai desse pensamento 3D. Então, essas pessoas que já estão em busca de autoconhecimento, que já estão buscando uma pequena... Elas estão começando a sair desse pensamento. A mente dela já está conseguindo se elevar daquilo que está aqui. Imagina, denso, caído, problema, dificuldade, e ela começa a subir. E aí ela já está no nível um pouquinho legal. E a pessoa que começa a se ativar o seu espírito espiritualmente, né? Dentro com o Espírito Santo, ele começa a subir e entrar. Ele fica à porta do rei. O nosso espírito, ele sobe lá e fica lá. O que tenho eu além de ti? Que eu tenho no céu, além de ti, eu tô aqui na tua porta, Senhor. Que foi que Mardoqueu fez lá em Esther? Eu tô aqui. Vou bater. A Bíblia fala bater. Quem fugiu agora? Não estava isso no script, tá? Bater e abrir se vos-á. Por quê? Porque a gente não sobe lá para bater na porta. A gente vai, vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui batendo na sua porta. Porque primeiro ele convida. E aí, vamos cear? Bora. Se você, acho que eu vou, né? E agora? Agora é você que vem. Vem que eu tô aqui te esperando. Porque quando nós ganhamos as nossas guerras, quando nós elevamos o nosso espírito dentro dessa oração, imagina que as rodas da nossa oração, do nosso espírito começa e começa a subir, e a gente chega lá no céu, e aí lá a gente fica lá, e aí, Deus, tô aqui. Tô conversando, tô ouvindo o que o Senhor tem para falar. Muitas vezes ele vai ficar em silêncio, muitas vezes ele vai abrir a porta, muitas vezes ele não vai abrir. Tem dias que ele não vai e a gente vai ficar lá. E aí, Deus? Mas eu tô guerreando porque eu estou lá. E aí o Senhor fala assim, encheu uma medida. Eu vou abrir para ela. Ai, gente, dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não. Que nós possamos elevar agora a nossa mente cativa a Cristo, para que nós possamos alcançar agora uma oração espiritual. Alguém fala em línguas aqui? Nós estamos às portas, da Páscoa. Por que o Senhor nos convidou 7 dias antes? Semana que vem, a Páscoa hebraica. Começa dia 12 e termina dia 20. São 8 dias de festas. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar à libertação desse pensamento caído, desse pensamento ainda limitado.
3D. Então, se vocês não falam língua, não tem problema, mas o Senhor quer nos liberar dons espirituais, tá? Então, nós vamos orar para encerrar. Ah, Santo Deus, Pai querido, maravilhoso, Pai. Pai, nós te rendemos graça, porque o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer, Pai, mostrar a tua glória para nós, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso espírito, Senhor, querendo se conectar ao teu, em pé, Senhor. E neste momento, Pai, eu declaro que haja luz no espírito dessas mulheres, que o teu Espírito Santo invada cada uma, que o teu Espírito Santo ministre a cada uma e que elas estejam cheias de ti, Senhor. Leva cativo, Senhor, o entendimento, Pai. Leva cativo o pensamento, Pai, linear, um pensamento de causa e efeito. Leva cativo, Senhor, e lembra, Senhor, lembra de onde nós fomos enviados, que elas lembrem, Senhor, para que fomos enviados. Pai, ativa a fé dessas mulheres, ativa, Senhor, o chamado, o ministério, Senhor. Não há tempo mais para brincadeira, porque o Senhor quer nos entregar, Pai, a revelação que há em Ti, que nós possamos acessar os portais, Senhor, que existe, os portais de quem Tu és, os portais, Senhor, que estão, Pai, guardados os Teus segredos. Revela a nós, Senhor, não como meninas, mas como mulheres espirituais, mulheres maduras, mulheres adultas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um nível mais profundo, nos faz mergulhar em Ti, Senhor, nas águas onde nós perdemos, Pai, o controle, onde nós não conseguimos mais, Pai, controlar, Pai, aquilo que o Teu Espírito ministra no nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que o Deus deste século, que tem cegado as igrejas, cegado as pessoas, cegado o entendimento de muitos, Pai, que elas sejam libertas desse cativeiro, e que o Senhor, Pai, o Senhor reine, Pai. Espírito Santo atua em cada pessoa aqui neste lugar, cada uma que se dispôs a entrar, cada uma que decidiu ouvir a Tua palavra, que não seja em vão, mas que dentro do Shabá elas vivam, Pai, a liberação e a libertação de quem Tu és. Aleluia, Senhor, nos leva, Pai, nos leva a uma oração no Espírito, uma oração para querer descobrir quem Tu és, uma oração para nos relacionar com o Pai, não como um filho, Pai, escravo, bastardo, mas um filho que sabe que é herdeiro, Pai, e que constrói todas as coisas dentro de Ti, porque em Ti já são todas as coisas. Senhor, nos leva, Pai, a um lugar, Pai, onde nós possamos materializar aqui, Senhor, o Teu reino, nos enche do Teu reino, nos enche da Tua glória, nos leva a este lugar, Pai, onde a nossa alma não comporta a revelação da Tua glória, onde a nossa psique não comporta, mas o Senhor sabe, Pai, que nós iremos, Pai, então que nós possamos suportar a travessia de um lugar ainda almático, racional, natural, para um lugar espiritual. Senhor, que a nossa mente saia do 3D, saia do pensamento caído, saia do pensamento linear, para que possa ter a mente crística, a mente que pensa como o Senhor, a mente, Senhor, que pensa como o Senhor. Nos leva, Senhor, a este lugar, nos leva a este lugar tão profundo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Gente, se deixar, eu fico orando aqui muito, chão. E eu sou escandalosa, eu gosto de orar muito, porque esse é o meu chamado também. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma observação? Quem vai se responsabilizar agora a construir a sua vida espiritual? Hum, senti não? Senti muita certeza aí, não. Quem vai se responsabilizar a desenvolver uma fé que vai viver revelações? Ó, nós estamos dia 5/4/2025. Nós estamos chegando de 14 de Nissan. Daqui 14 dias, então hoje é 7 de Nissan. E nós vamos viver um ano de semeadura.
Começou agora um novo tempo espiritual. Se você não estudou ainda sobre calendário hebraico, se você quer saber mais, nós vamos conversar num grupo que eu tenho espiritual, que nós vamos falar sobre tempos espirituais que o Senhor nos entregou. E nós vamos trabalhar semeadura disso aqui que vocês estão recebendo, para que o ano que vem vocês possam olhar e falar: olha, eu me responsabilizei. E a minha semeadura está sendo a colheita. Não acho que vai ser de um dia para o outro. Não acho que é porque você saiu dessa aula. Porque o Senhor está nos chamando para o amadurecimento e a responsabilidade. É isso que Ele está nos chamando. Um beijo, Fê. Ai, Fê, não vou na Páscoa, mas em breve. A Fê também é da IADBOM. Mas em breve, Fê. Um beijo, viu? Mulheres, ação. Ação e busca. Bíblia, 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 Bíblia. Estamos, vou assistir online, com certeza. Tô dentro, já tô nessa travessia. Um beijo. Obrigada para vocês. Quem puder tirar uma fotinha e postar no Instagram, nem com o celular eu tô aqui. Eu fiz a pose e nem tirei. Tirei um print para a gente postar. Marquem, chame outras mulheres. Esse movimento só começou, só está começando agora. Certo? Vou parar de gravar. Obrigada a todas que chegaram. E eu vou disponibilizar depois também essa